Bom, gente, nessa aula nós vamos continuar a matéria de PA, né? Então, nós vamos fazer as atividades propostas da aula 22. Então, vou fazer com vocês as 10 questões da aula 22, as atividades propostas, né? Da aula 22. E essa aula aqui, ela está na apostila 5, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aqui se alguma questão não ficar muito clara, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão número 1. Questão número 1, então. Em uma escola, as turmas do ensino médio totalizam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: um aluno na primeira fila, 2 alunos na segunda fila, 2 estudantes, 3 estudantes na terceira fila e assim sucessivamente. O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é... Bom, gente, então o que a gente tem que pensar aqui? Vamos lá, vamos raciocinar. Então, na primeira fila tem um estudante, depois tem 2, depois tem 3 e assim vai, né? E a soma de todos vai dar 231. Então, a questão está querendo saber o seguinte: até que número eu tenho que somar aqui de forma que essa soma dê 231, né? Então, olha só, observe que nesse caso aqui a gente tem uma PA de razão 1, né? E o valor que a gente está somando aqui, olha, começou do 1 e tá sempre somando 1, então a razão é 1 e começou do 1. Então, olha, o termo que está na posição N, ele vai ser N mesmo, não vai? Olha, o que está na segunda posição é o 2, na terceira posição é o 3, então na posição N vai ser o N. Então, essa soma é 231. Então, essa soma vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é N, vezes N sobre 2. Porque essa soma 1 com N, ela vai repetir... essa soma 1 com N vai repetir N dividido por 2 vezes, né? Isso aqui vai dar 231. Então, esse 2, ele pode passar multiplicando aqui, né? Então, vai ficar N mais N ao quadrado é igual a 231 vezes 2. Aí, nós vamos montar aqui uma equação do segundo grau, né? Então, vai ficar N ao quadrado mais N menos 462, que é igual a 0, certo? E aí, a gente tem uma equação do segundo grau, né? Delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 462. Então, delta é igual a 1 mais, vamos ver quanto que é, 462 vezes 4. 8, 24, vão 2, 18. 1848, então o delta é 1849. Aí a gente tem que achar aqui quanto que é a raiz quadrada de 1849, né? Então vamos pensar por esse caminho aqui, ó. Porque lá para achar o x, a gente precisa saber quanto que é a raiz de 1849, né? Então, olha, 40 ao quadrado é 1.600. 50 ao quadrado é 2.500. Então, quer dizer que o 1849, ele tá entre 1.600 e 1.500, não é verdade? Então, ele vai ser 40 e alguma coisa. Como ele termina com 9, gente, ou vai ser 43, né? Ou vai ser 47. Como ele está bem mais próximo do 1.600, então provavelmente vai ser o 43. Aí a gente tem que calcular aqui para ver se vai dar mesmo, viu? 43 vezes 43. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 16, 17. Olha, deu certinho. Então, é 43 a raiz, né? Então, N é igual a menos B. Então, vai ser menos 1. Mais ou menos 43 sobre 2.
Então, N' e N, duas linhas. Menos 1 com 43 dá 42, sobre 2, 21. Aí aqui, gente, o N2 aqui, não precisa nem da gente calcular, porque ele vai dar negativo, né? E aqui é a quantidade de termos, então a quantidade de termos vai ser igual a 21. Então, a nossa resposta é letra B. Vamos ver agora a questão 2. Considere a soma dos números inteiros ímpares positivos agrupados do seguinte modo. Então, olha só, os ímpares positivos. 1, depois o 3 com 5, o 7, o 9 e o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. Então, olha só o que está acontecendo, gente. Aqui, a gente está juntando de 2 em 2, depois, juntando 2, desculpa, depois 3, depois 4, depois 5 e assim vai. Lembrando que eu estou escrevendo todos os números ímpares, certo? O grupo de ordem N é formado pela soma de N inteiros positivos, ímpares e consecutivos. Assim, pode-se afirmar corretamente que a soma dos números que compõem o 11º grupo é igual a... O 11º grupo, gente, vai ter quantos termos? Então, vamos pensar, ó, o primeiro grupo tem um termo. O segundo grupo, não tô falando dos números não, tô falando da quantidade de termos, tá? O segundo grupo tem 2 termos, né? Que ó, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, né? Então, o terceiro grupo vai ter 3 termos, e assim vai. Aí eu quero saber qual que vai ser a soma dos números que compõem o 11º grupo. O 11º grupo, gente, vai ter 11 termos, correto? Só que a gente precisa saber quais são esses termos. Então, olha só, até aqui eu vou ter escrito, vamos pensar quantos números ímpares? Eu vou escrever 1, depois eu vou escrever mais 2, depois mais 3, até escrever 10 números ímpares, certo? Que é até o 10º grupo. Então, essa soma aqui vai dar 11, que 1 mais 10 é 11, 5 vezes. Porque aqui tem 10 termos, estou somando de 2 em 2, então vai ter 55. Então, 55 números ímpares. Então, vamos pensar. Se eu vou escrever 55 números, 55 ímpares, eu teria 55 pares, então ao todo dá 110. Então, quer dizer, gente, que aqui no 11º grupo, começa no número 111. Ficou claro? Porque se são 55 ímpares, se fosse para eu escrever todos, eu não teria mais 55 pares. Aí, ao todo dá 110 números. Então, quer dizer que aqui começaria no 111. Aí eu tenho que somar com o 113, depois somar com o 115 e assim vai, certo? E aqui, gente, eu tenho que ter 11 termos, né? Então, quais os números que eu tô querendo somar? Vou escrever todos, porque são poucos. Olha só, vai ser o 111, o 113, o 115, 117, 119, 121, 123, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 125, 127, 129, 131 e 133, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, esse aqui não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Então, olha só, o 133 não entra, não. É até o 131, não é? Então, eu tenho que ter essa soma aqui. Quanto que vai ser essa soma? Soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2, porque aqui não é uma PA de razão 2. Então, soma o primeiro com o último, vai dar 242. 242, eu vou multiplicar por 5,5, não é, gente? Que eu vou multiplicar por 11 e dividir por 2. Eu vou multiplicar isso aqui por 11 e dividir por 2. Então, multiplicando por 11 vai dar
2, 4, 2, porque multiplicar por 11 é muito fácil, né? Só repetir, né? 2, 6, 6 e 2. Divide por 2, 1.331. Então, essa soma vai dar 1.331. Então, a resposta certa é letra B. Questão número 3. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia, o atleta deverá correr 6 quilômetros. Nos dias subsequentes, haverá um acréscimo de 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 quilômetros. O total de quilômetros percorridos pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, corresponde a... Então, vamos lá. Então, no primeiro dia, ele vai correr 2. Aí, de um dia para o dia seguinte, vai sempre aumentar 2. Vai correr 6. De um dia para o dia seguinte, vai sempre aumentar 2. Então, quer dizer que no segundo dia, ele vai correr 8. No terceiro dia, ele vai correr 10. E assim vai, né? Até o dia que ele vai correr 42. Então, o dia que ele correu 42, ele parou. Aí, eu tô querendo saber o quê? Essa soma aqui, ó. Quanto que vai dar essa soma? Quantos quilômetros ele vai percorrer ao todo? Bom, então primeiro a gente precisa saber quantos termos que tem aqui, né, gente? Para eu saber quantos termos que eu vou somar. Como é que eu vou saber quantos termos que tem aqui? O que é o 42, gente? Olha, o 42 corresponde ao A1, que é 6, mais N menos 1, vezes a razão, que é 2, né? Aí, esse N é a posição do termo 42. Se eu souber a posição do termo 42, eu vou saber quantos termos que eu estou somando, né? Aqui você poderia contar também, tá, gente? Escrever tudo e contando. Bom, então vai ficar 42 é igual a 6 mais 2N menos 2. Então, 42 menos 4, né? Porque 6 menos 2 dá 4, vai dar 38 é igual a 2N, então N é igual a 19. Então, essa PA tem 19 termos. Aí, a questão tá querendo saber quanto que ele vai correr ao todo. Então, vai ser 6, que é o primeiro termo, mais 42. Essa soma vai repetir quantas vezes? 19 sobre 2, né? Porque tem 19 termos dividido por 2. Então, vai ficar 48 dividido por 2, 24. 24 vezes 19. 24 vezes 19. 9 vezes 4, 36. 18 com 3, 21. 4 e 2, 6, 5, 4. 456. Então, quer dizer que nesse treinamento, né, nos 19 dias, ele vai correr ao todo 456 quilômetros. Nossa, vai correr muito, né, gente? 456 quilômetros. Então, a resposta certa é letra C. Então, tá vendo? Tem que entender a fórmula, não ficar só aplicando a fórmula sem entender, porque aí fica bem mais fácil, tá, gente? O tempo de propaganda eleitoral gratuita destinado a cada coligação partidária é proporcional à respectiva quantidade de deputados da coligação. Nas últimas eleições, em certo estado, apenas 3 coligações estavam em disputa e os respectivos números de deputados dessas coligações são tais que... Então, olha só, o tempo de propaganda é proporcional à quantidade de deputados, né? E nós temos aqui 3 coligações. Então, o que nós temos a respeito dessas coligações, né? Com os respectivos números de deputados? Formam, na ordem dada, uma PA
crescente. Se a PA é crescente, então quer dizer que a razão é maior que zero, né? Lembram disso? Razão é positiva. B tem 10 deputados a mais que A. O número de deputados de C é o quadrado do número de deputados de A. Nessas condições, de cada hora e meia de propaganda eleitoral gratuita, o tempo em minutos destinado à coligação com direito à menor parte do tempo é igual a... Bom, então primeiro, gente, nós vamos pensar nessa PA aqui, em que ordem que vai ser. Olha, se o B tem mais deputado do que o A, então o B é um número maior do que o A, né? E o número de deputados de C é o quadrado do número de deputados de A. Então, quer dizer que o C também é maior do que o A. Então, olha só, a gente tem que o A é menor do que o B e a gente tem também que o A é menor do que o C, né? Porque o C é o quadrado do número de deputados de A. Tudo bem até aqui, né? Nessas condições, de cada hora e meia de propaganda eleitoral gratuita, o número de minutos destinado à coligação com menor parte do tempo. Bom, então a gente sabe que o que tem a menor parte do tempo vai ser o A, ok? Bom, então a gente tem uma PA de razão crescente. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha só, nós temos o A, aí o que vai ser o B? O B vai ser A mais 10, certo? E o que vai ser o C? O C é o quadrado de A. Então, o C vai ser A ao quadrado. E esses termos aqui, eles formam uma PA. Se eles formam uma PA, gente, e essa PA a gente já tem a razão aqui, olha só. Se aqui tá somando 10, então quer dizer que do A mais 10 para o A ao quadrado, também tem que estar somando 10, não é? Porque senão não seria uma PA. Então, quer dizer que A ao quadrado é a mesma coisa que A mais 20, né? Que é como se fosse o A mais 10 mais 10. Aí, com isso, dá pra gente achar o A. Então, A ao quadrado menos A menos 20 é igual a zero. Então, aqui você pode fazer por delta ou por soma e produto. Vou fazer por soma e produto, que é até mais fácil aqui, gente, ó. A soma das raízes é menos B sobre A, então dá 1. E o produto das raízes é menos 20, que é C sobre A, né? Então, eu preciso de dois números que somados dá 1 e multiplicados dá menos 20. Então, vou achar aqui o A' e o A, duas linhas, né? Esses números são 5 e menos 4. Então, o A é 5. Então, olha só. Se o A é 5, o B é 5 mais 10, então ele é 15. E o C é 5 ao quadrado, que é... Opa, 20 não, 25, né? 25, que somou 10. Aí, aqui, eu teria um total, gente, de, olha, 45. Então, isso aqui é a cada 45 minutos. Aí, aqui eu tenho 1h30. 1h30 são 90 minutos. Então, em 90 minutos, o A vai ter 10. Porque se ele tem 5 em 45, ele vai ter 10 em 90. Então, a resposta certa é letra B. Em uma PA de razão R, sabe-se que A8 é igual a 16 e o A14 é igual a 4. Seja Sn a soma dos n primeiros termos dessa progressão. O menor valor de n, de modo que Sn é igual a 220 é... Bom, então vamos anotar aqui tudo que a gente tem. A gente tem o A8, que é 16... E a gente tem o A14, que é 4. Então, aqui a gente já tem informação suficiente para achar a razão, certo? Então, tá. E a gente sabe também que o Sn é 220. Então, a soma de n termos, a gente não sabe quantos termos que são, né?
Então, é 220. O menor valor de N. Então, a questão está querendo saber exatamente isso, né? Quantos termos que tem essa PA? Então, vamos lá. Olha só. Do A8 até o A14, gente, o A14, como eu falei na última aula com vocês, o que vai ser o A14? Vamos pensar. Do A8 até o A14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o A14 corresponde ao A8 mais 6 razões. Não é verdade? Se eu somar 6 razões, eu saio do A8 e chego no A14. Então, se o A14 é 4 e o A8 é 16, a gente pode achar a razão, né? Então, aqui vai ser 6R. Então, 6R é igual a menos 12. Então, a razão é menos 2. Então, a gente tem a razão. Se a gente tem a razão, a gente pode achar o valor do A1, né? Então, o que vai ser o A1? Olha só, o A8, gente, o A8, ele é o A1 mais 7 razões, né? Então, o A8 é 16, é igual a A1 menos 14. Então, A1 é igual a 30. Beleza. Então, eu tenho também o A1. E a soma é 220. Então, o AN, que a gente não sabe quanto que é esse AN, ele vale A1, que é 30, mais N menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Então, a gente pode achar o AN em função de N. Então, vai ser 30 menos 2N mais 2, que é menos 1 vezes menos 2, né? Então, a N é igual a 32 menos 2N. Aí, como a gente tem a soma, que é 220, né? Que foi dada a soma, a gente joga lá na fórmula da soma, né? Então, vai ficar 220 é igual a A1, que é 30, mais a N, que é 32 menos 2N, vezes N sobre 2. Então, 440 é igual. Nossa, gente, tá uma bagunça, não tá? Nossa Senhora, tô escrevendo tudo bagunçado. Não tem uma sequência nenhuma, depois eu brigo com vocês, né? Que vocês não fazem bonitinho na prova. Mas olha só que bagunça, esse aqui ficou bagunçado mesmo. Então, vai ficar 62 N menos 2N ao quadrado sobre 2, né? Ah, sobre 2 não, já multipliquei ali. Porque já multipliquei o 220 por 2, né? Então, vai ficar 62N menos 2N ao quadrado. Aí, divide tudo por 2 aqui, gente, para diminuir os números. Olha, vai ficar N ao quadrado menos 31N mais 220, que é igual a 0. Certinho? Bom, aí aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer pela fórmula da soma, ou da soma-produto, ou do delta, né? Vou fazer por soma-produto, que é mais rápido. Então, eu preciso de dois números que somados dá 31 e multiplicados dá 220. Esses números são N' e N duas linhas. Esses números são 20 e 11. Porque o 20 e o 11, se eu somar, dá 31. E se eu multiplicar, dá 220. A questão pediu, ó, presta atenção, o menor valor de N. Então, eu preciso do menor valor de N. Então, o menor valor de N é 11. Então, a nossa resposta é letra A. Não é difícil também, né, gente, essa questão. Considere o seguinte problema. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo retângulo são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 2. Então, um triângulo retângulo. Então, tem um ângulo de 90 graus, né, gente? Então, cateto, cateto e hipotenusa. Determine essas medidas. Então, esse é o problema, né? Para determinar as medidas. É verdade que esse problema não tem solução, admite infinitas soluções, ou admite duas soluções, ou uma única solução que a hipotenusa mede 6. E aí, gente, como que eu vou saber isso daqui? Olha só, atenção.
Se a PA é de razão 2 e a gente tem um triângulo retângulo, no triângulo retângulo eu tenho dois catetos e eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa, obrigatoriamente, tem que ser o lado maior, não é verdade? Não tem como não ser. Então, eu vou chamar um cateto aqui de X. O outro cateto, vamos supor que esse aqui seja o cateto médio. Então, esse outro cateto, ele vai medir X menos 2, porque tá falando que é uma PA de razão 2. Então, a hipotenusa vai ser X mais 2, certo? Então, a hipotenusa é X mais 2, um cateto é X e outro cateto X menos 2. Aí, o que nós podemos fazer aqui? Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, X mais 2 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. X menos 2 ao quadrado. Então, agora aplica Teorema de Pitágoras. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e a mesma coisa do outro lado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, o 4 aqui a gente pode cancelar, e um x aqui também a gente pode cancelar, né? Então, ficou x ao quadrado menos 8x é igual a 0, certo? Então, eu coloquei tudo ali no segundo membro. Então, a gente coloca o x em evidência. Então, vai ficar x menos 8 é igual a 0. Então, x é igual a 0 ou x é igual a 8. Só, gente, que o x igual a 0 não pode, porque como é que eu vou ter um lado de um triângulo que tem lado 0? É impossível, correto? Então, a gente tem o x igual a 8. Se o x é igual a 8, então é como se ficasse assim, né? Ó. Vou só fazer o desenho ali de novo. Se o x é 8, então esse cateto aqui vale 8, esse cateto aqui vale 6, e a hipotenusa é x mais 2, então a hipotenusa vale 10. Então, não tem solução? Tá errado. Admite infinitas soluções? Não. Admite duas soluções? Não. Admite uma única solução que o maior cateto é 6? Não, o maior cateto é 8. Admite uma única solução em que a hipotenusa mede 10? Sim. Então, a hipotenusa vale 10. Então, a resposta certa dessa questão vai ser letra E. Então, olha só, envolve um pouquinho de teorema de Pitágoras, né? De geometria plana, mas não é uma questão difícil, né, gente? Então, a resposta é letra E. Bom, agora vamos ver a questão número 7. Os termos de uma sequência são definidos recursivamente por A1 é igual a 5, AN é igual a 2 mais AN menos 1. Então, cada termo corresponde ao antecessor somado com 2, ok? Sendo N maior ou igual a 2, então a partir da posição 2. Sendo assim, a soma dos N primeiros termos dessa sequência será dada pela expressão. Então, vamos entender aqui como é que fica essa PA. O primeiro termo é 5. O segundo termo, gente, é 2 mais o antecessor. Então, vai ser 7. E depois 9, e assim vai. Depois 11, e assim vai. Ok? Então, é isso. Então, o que vai ser o AN, o último termo dessa sequência? Vai ser o A1, que é 5, mais N menos 1, vezes a razão, que é 2, né? Então, o AN, ele é igual a 5 mais 2N menos 2. Então, o AN é igual a 3 mais 2N, certinho? 3 mais 2N. Só que a questão está pedindo a expressão que representa a soma. Então, vamos lembrar, gente, o que é a soma de N termos de uma PA? Primeiro, por que isso aqui é uma PA também, né? Porque a questão nem tá falando. É uma PA, gente, porque tá sempre somando 2 ao termo antecessor. Então, se eu tô sempre somando 2, somando 2, somando 2, a gente forma uma PA crescente, né? Bom, então, o que é o SN? Vamos lembrar que a fórmula da soma dos termos de uma PA é o A1 mais o AN vezes N sobre 2, né? Então, SN, agora eu vou só substituir o que a gente tem aqui, olha. O que é o A1? O A1 é 5, mais, o que é o AN? 3 mais 2N, que a gente encontrou agora, né? Vezes o N
dividido por 2. Então, SN é igual a 8N mais 2N ao quadrado sobre 2. Então, SN é igual a 4N mais N ao quadrado. Então, a expressão que representa a soma dos termos dessa PA, né, dessa sequência, é 4N mais N ao quadrado. Então, a nossa resposta é letra D. Então, olha só, tá vendo que a questão não fala, né, não vem expresso que é uma PA. Você que tem que fazer a interpretação que como a gente está sempre somando 2, somando 2, somando 2, somando 2, então eu tenho uma PA crescente, né? Então, recapitulando, o primeiro termo é 5, o próximo termo é só ir somando 2, somando 2, somando 2, então vai ser 7, 9, 11, né? Então, continuando, o termo geral dessa PA vai ser A1, o AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão, que a razão aqui no caso é o 2, né? Então, multiplicando aqui, nós temos que o AN é 3 mais 2N. Depois que você achou o AN, o que você vai fazer? Você vai substituir na fórmula da soma, né? Porque a questão pediu a fórmula que representa a soma. Então, por exemplo, se eu quiser saber agora que eu já tenho a fórmula, vamos supor que eu quero achar a soma dos 10 primeiros termos. É só substituir o N por 10. Eu quero achar a soma dos 15 primeiros termos. Então, é só substituir o N por 15. E assim vai, tá bom? Então, a nossa resposta realmente é letra D. Os números A1, que é 5x menos 5, A2, que é x mais 14, e A3, que é 6x menos 3, estão em progressão aritmética e representam as respectivas quantias de 3 irmãos em milhares de reais. O montante em milhares de reais dos 3 irmãos juntos é igual a... Bom, então nós temos assim, gente, ó, o primeiro termo é 5x menos 5. Nossa, gente, hoje tá fazendo muito barulho aqui perto da minha casa, né? E meu microfone estragou, tô tendo que gravar sem microfone. X mais 14 e 6x menos 3. Então, esses 3 termos formam uma PA. Então, se formam uma PA, gente, pensa comigo. A razão é o valor que a gente está somando de um para o outro, né? Então, se eu pegar o 6x menos 3 e subtrair o x mais 14, é a mesma coisa de pegar o x mais 14 e subtrair o 5x menos 5. Então, olha, 6x menos 3 menos o x mais 14, que é a razão, é a mesma coisa do x mais 14 menos o 5x menos 5, que também é razão, né? Por quê? Porque a diferença aqui de um termo para o termo seguinte é sempre a razão. Então, vamos lá, agora vamos tirar os parênteses. Então, vai ficar 6x menos 3 menos x menos 14 é igual a x mais 14 menos 5x mais 5. Então, continuando. 6x menos x, 5x, menos 3 menos 14 menos 17 é igual a x menos 5x menos 4x, 14 com 5, 19. Então, 5x com 4x, 9x, é igual a 19 com 17, 36. Então, x é igual a 4. Só que aqui, gente, o que está dizendo? Que esses valores, o A1, o A2, o A3, corresponde às quantias, né, que cada irmão tem. Então, quanto que vai ser o A1, que é o primeiro, quanto que o primeiro irmão tem? É 5x menos 5. Então, se o x é 4, 5 vezes 4, 20. 20 menos 5, 15. O A2 é o segundo irmão, ele tem x mais 14. Então, 4 com 14, 18. Então, se a razão aqui é 3, vai continuar sendo 3 aqui, né?
Soma 3 que dá 21, que é a mesma coisa que 6x menos 3. Então, a soma corresponde a que os 3 irmãos têm juntos, né? Então, vai dar 14, vai 1, 4, 5. Então, os 3 irmãos têm 54. Então, juntos eles têm 54. Então, a resposta certa é letra B. Atualmente, 1/4 da população mundial, que corresponde a 1,5 bilhão de pessoas, não tem acesso à água potável. A previsão é de que em 2025, então olha, atualmente aqui, gente, tá falando em 2007, né? A previsão é de que em 2025, 2/3 da humanidade estarão na mesma situação. 2/3. Bom, então vamos lá. Suponha que a população mundial cresça até 2025 em progressão aritmética, em que P1 é a população mundial em 2007, P2 é a população em 2008, a população em 2009 e assim vai. P2, então P2 é em 2008, né? Em 2008 é igual a 6,095 bilhões de pessoas. Pode-se, se P2 é 6,095 bilhões de pessoas, pode-se afirmar, de acordo com a previsão, que o número de habitantes da Terra em 2025 que não terão acesso à água potável será igual a... Bom, então primeiro o que nós vamos fazer? Achar qual vai ser o número de habitantes em 2025 e depois calcular quantos que não terão acesso, né? Não terão acesso, gente, 2/3 desse valor. Essa é a previsão. Muito triste, por sinal, né? Então, essa é a previsão. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos achar a população lá em 2025. Então, a gente tem a população de 2008. E tá dizendo que é uma PA. Então, vamos lá. Primeiro, em 2007, vamos anotar aqui direitinho. Em 2007, a população é de... Não sei, né? Deixa eu ver. Em que A1 é a população de 2007, em 2008 é P2. Ah, tá. 2007 é a que tá lá em cima, né? 1/4 da população mundial é 1,5. Então, vai ser 6 bilhões. Em 2008 é de 6,095. Aí tá dizendo que aqui é uma PA. Então, isso aqui vai crescendo, 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 até chegar em 2025, certo? Bom, então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a população aqui em 2025, para depois a gente calcular quanto que não vai ter água, né? Então, olha só, gente, de 6 para 6,095, teve um aumento de 0,095. Então, isso aqui corresponde à razão. Então, a gente tem, ó, o primeiro termo é 6, a razão é 0,095. Agora, o 2025 vai ser qual termo, gente? Então, vamos pensar. Se o 2007 é igual ao primeiro termo, 2007 é o primeiro termo, então 2016 vai ser o 10º termo, correto? 2016 vai ser o 10º termo. E 2026, o 20º termo. Então, 2025 vai ser o 19º termo, correto? Só você pensar assim também, ó. De 2007 menos 1, que é a posição dele, dá 2006. Então, 2025 menos A19 também dá 2006, né? Então, esse aqui que a gente tá querendo achar. Então, vamos achar o A19. Então, A19 é igual a A1, que é 6, mais N menos 1, 18, vezes a razão, que é 0,095. Então, A19 é igual a... Então, vamos pegar 18 e multiplicar por 0,095. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 com 4, 9. 8 vezes 7. 8 vezes 9, 72. Vão 7. 9 vezes 1, 9 com 7, 16. Então, 0, 11 vai 1, 7, 1.
Aí anda 3 casas. 3 casas. 1, 2, 3 casas. 1,71. Mais 6, 7,71. Então, essa aqui vai ser a população em 2025. Só que a questão não está querendo a população em 2025. A questão está querendo a população em 2025 que não vai ter acesso à água. Então, é 2/3 desse valor, né? Então, vai ser 2 vezes 7,71 sobre 3. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 14 com 1, 15 sobre 3. 15,42 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. 42 dividido por 3, 14. Então, a população que não vai ter acesso à água potável vai ser de, a previsão, né? É que seja de 5 bilhões e 140 milhões de pessoas. É assim que lê esse número, tá? Então, 5,14 bilhões é o mesmo que 5 bilhões e 140 milhões de pessoas. Então, a nossa resposta é letra A. Se A1, A2, A3 até o A7 são ângulos internos de um heptágono convexo, se as medidas desses ângulos formam nessa ordem uma progressão aritmética, então a medida em graus do ângulo A4 é um número, quanto que vai ser o quarto termo dessa PA? Bom, então veja bem, aqui o heptágono, gente, é o polígono de 7 lados, né? Então, o que nós temos aqui? O A1, vou escrever aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Escrevendo fica mais fácil. A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Beleza. Então, olha, eu consigo achar a soma desses termos, né? Porque é só usar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, né? Então, a soma dos ângulos de um polígono é igual a n, número de lados, menos 1 vezes n-2, desculpa, n-2 vezes 180, né? n-2 vezes 180. Bom, então a gente tem o quê? Um heptágono. O heptágono tem 7 lados. Então, a soma vai ser igual a 7 menos 2 vezes 180. Então, a soma é igual a 900. Beleza. Então, essa soma aqui, gente, ó, presta atenção. Essa soma aqui é 900. Beleza. Aí, lembra do seguinte. O A1 com A7 tem a mesma soma do A2 com A6, que tem a mesma soma do A3 com A5. E o A4 é metade dessas somas, certo? Então, olha só, se eu pegar o 900 e dividir por 3,5, eu vou achar quanto que é cada uma dessas somas. Então, 900. Por que é 3,5? Porque eu tenho essa soma 3 vezes e meio, olha só, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e o A4 que é a metade. Então, se eu dividir por 3,5, eu vou achar quanto que é essa soma. Só que depois eu vou ter que dividir por 2 também, porque o A4, gente, ele é metade dessa soma. Então, eu vou ter que dividir por 2 também. Então, é a mesma coisa de você pegar o 900 e dividir o 900 por 7. Aí, nós vamos ver entre que número que tá. Então, vamos lá. 900 dividido por 7, pra gente ver onde que tá esse número, né? Então, 9 por 7 dá 1, sobra 2. 20 por 7 dá 2. 14 sobra 6. 60 por 7 dá 8. 56 sobra 4. Aumenta o 0, coloca a vírgula. E aqui dá 5, olha, 128,5. Então, quer dizer que o A4, ele é aproximadamente 128,5. Então, ele é um número que está entre 128 e 129. Ele é 128 alguma coisa. Então, a nossa resposta vai ser letra B. Olha, ficou claro, gente? Então, primeiro, a soma é 900.
900, gente, é a soma dos 7 ângulos, tá? Então, somando 7 vai dar 900. Aí, essa soma, como é que a gente chega no 900? Somando o A1 com A7 é a mesma soma de A2 com A6, que é a mesma coisa do A3 com A5, não é isso? Então, essa soma de A1 com A7 vai repetir 3 vezes e meia, porque eu tenho 7 termos. Então, se eu dividir por 3,5, eu vou achar quanto que é A1 com A7, ou o A2 com A6. E o A4, gente, é metade. Então, é a mesma coisa de eu pegar o 900 e dividir por 3,5 vezes 2, que é 7. Tá bom? Então, a resposta certa realmente é letra B.